Fique de pé, pega a palavra de Deus e abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós iremos ler o versículo de número 26. Quando você encontrar, diga graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu vou reler. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você acredita nesta palavra? Então agora, feche os teus olhos. Peça ao Senhor para falar conosco através da sua palavra. Deus amado e querido, a tua santa palavra foi lida e vai ser pregada agora. Cada pessoa que aqui está, meu Deus, veio ouvir não a voz do homem, porque eu de mim mesmo nada tenho para falar, mas o Senhor tem a palavra de vida. Então agora envia a tua palavra e abre o entendimento de cada pessoa para compreender, para assimilar, e que essa pessoa, ela venha, meu Pai, praticar esta palavra e ter a sua vida transformada em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ô glória! Isso, aplaude e diga glória ao teu nome, Senhor. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Ele merece. A palavra de Deus, ela diz: louvai ao Senhor com palmas, louvai a Deus com voz de triunfo. Ô glória! Pode tomar o teu assento dando glória a Deus. E vamos meditar nesta palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor. Preste muita atenção. A Santa Ceia, ela foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, na noite de quinta-feira, na qual estava próxima a sua via dolorosa, estava próxima todo aquele sofrimento que Jesus iria passar. Antes de Jesus, ele começar essa via dolorosa, ele vai reunir os seus discípulos e ele vai então celebrar a Santa Ceia. Jesus, ele vai tomar um pão e diz a palavra que ele vai erguer aos céus, vai dar graças, vai partir e então ele vai dizer aos discípulos: isto é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele vai pegar o cálice, também vai erguer aos céus, vai dar graças e ele então vai dar aos discípulos e vai dizer: este é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. E Jesus, ele disse: fazei isto em memória de mim. Então a Santa Ceia, ela foi instituída pelo Senhor Jesus para ser um memorial. O que é um memorial? Um memorial é algo que visa manter viva uma lembrança. Por exemplo, se você for lá no Rio de Janeiro, você vai ver algumas estátuas espalhadas pela cidade.
Tem uma bem famosa que é de um homem sentado. Quem sabe que estátua é essa? Carlos Drummond? É essa? Então, essa estátua, ela foi criada como um memorial para que as pessoas lembrassem de quem? Desse homem, Carlos Drummond, né? Também temos um outro memorial que é o feriado de Tiradentes. Todas as vezes que chega a data a qual é, digamos, o feriado de Tiradentes, as pessoas se lembram da história de quem? Deste homem que sacrificou a sua vida para que acontecesse a Inconfidência Mineira. Veja que a humanidade, ela cria vários memoriais para homenagear e lembrar de pessoas que fizeram algo importante pela sociedade, pela humanidade. Se existem memoriais para homens que fizeram coisas que não são tão importantes assim, que dirá aquele que morreu em nosso lugar, que tomou sobre si a nossa culpa, as nossas maldições, e ele então pagou com o seu próprio sangue o preço do nosso resgate. Nós temos que lembrar todos os dias, e o propósito da Santa Ceia é justamente ser um memorial, aonde nós venhamos nos lembrar da morte de Jesus, a morte cruel que ele sofreu, para que eu e você viéssemos a ter, ô glória, vai dando glória aí, a morte de Jesus foi uma morte cruel. Jesus Cristo, ele vai passar por um sofrimento terrível, um sofrimento que talvez eu e você não suportaríamos 10% do que ele suportou. Dizem os médicos e estudiosos que naquela sessão de açoites que Jesus sofreu, muitos dos prisioneiros já morriam ali, porque naquela sessão de açoites era usado um chicote que tinha várias tiras de couro, e na ponta dessas tiras tinha pedaços de chumbo, pedaços de ossos, pedaços de ferro. E quando o carrasco, ele dava a chicotada, muitas vezes arrancava pedaços. Muitas vezes as vísceras daquele que estava sendo chicoteado, elas ficavam expostas. Entende isso, sim ou não? Por isso que o profeta Isaías, quando ele teve a visão daquele homem que levou sobre si as dores e enfermidades do povo, quando Isaías teve aquela visão, ele disse: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quem olhava para ele virava o rosto. Por que virava o rosto? Porque era uma cena de filme de terror. Era uma cena terrível. Nós não podemos esquecer que todo esse sofrimento que Jesus passou foi por causa dos nossos pecados. Todo esse sofrimento que ele suportou foi por mim e por você. Então preste atenção,
A Santa Ceia é um memorial que visa lembrar o sacrifício de Jesus. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Quando nós participamos do corpo e do sangue, quando nós comemos do pão, bebemos do suco de uva, isso simboliza uma aliança que nós estamos fazendo com Deus. Aliança só pode ser feita através de sangue. A palavra diz que sem o derramamento de sangue não existe perdão dos pecados. Para que nós tivéssemos uma aliança com Deus, o Senhor Jesus teve que derramar o seu sangue inocente. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos então renovando a nossa aliança. Nós estamos misturando a nossa vida com a vida de quem? De Jesus. É isso que simboliza a Santa Ceia, é uma fundição. Nós somos fundidos através do corpo e do sangue de Jesus. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aleluia! Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim, ó. Esse texto fala de aliança. Mas o que se ajunta com o Senhor é o que, minha gente? É um mesmo Espírito. Olha aí. Veja o que está escrito aqui no versículo de número 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então olha para mim, assim como quando o homem, ele se relaciona com a sua esposa, eles se tornam uma só carne, assim também quando nós recebemos a Jesus, nos batizamos nas águas e participamos da Santa Ceia, nós nos tornamos um só corpo com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido, você precisa, meu amado, minha amada, a cada dia valorizar a tua vida. Você precisa a cada dia estar vigilante. Você precisa a cada dia santificar o teu corpo, porque o teu corpo ele não é mais teu somente. O teu corpo, alma e espírito são do Senhor. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você é corpo de Cristo. Pode aplaudir. É necessário que nós estejamos sempre comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus. Mas como que nós bebemos sempre da carne e do sangue de Jesus? É quando nós mantemos a comunhão com Jesus Cristo. Olha o que diz aqui em João 6, João capítulo 6, versículo 53, acompanhe comigo aí no seu evangelho, João capítulo 6, versículo 53, olha o que o Senhor Jesus, ele disse aqui. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo,
que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha para mim. Jesus está falando de duas coisas aqui. Primeiramente, ele está falando de comer a carne e beber o sangue através da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é um símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Mas, quando Jesus fala, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem vida, Jesus está falando de quê? De comunhão. Nós precisamos estar em comunhão contínua e constante com o Senhor Jesus. Assim como um galho precisa estar ligado a uma árvore, nós precisamos estar ligados a Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O meu pai, ele é o agricultor ou o viticultor. E ele disse: todo ramo que está em mim, esse dá o quê? Fruto. O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo não é somente estar numa igreja. Estar em Cristo não é apenas carregar uma Bíblia debaixo do braço. Estar em Cristo não é apenas você simplesmente ter um cargo na igreja. Estar em Cristo significa estar conectado com o Senhor. Nós precisamos estar conectados com Jesus 24 horas por dia. Assim como hoje as pessoas estão 24 horas por dia conectadas ao WhatsApp, Instagram, Facebook e todas as outras redes sociais. Nós precisamos estar conectados continuamente com o Senhor, assim como nós temos aquela ansiedade para que, quando o celular toque, a gente quer logo ver qual é a mensagem que chegou, se alguém está querendo trazer para nós alguma informação importante. Ah, meu amado, assim nós devemos ser para as coisas espirituais. Nós temos que ser curiosos para descobrir o que é que o céu está querendo de nós, qual é a mensagem que o céu está mandando, qual é a mensagem que Deus, qual é a direção que Deus ele está trazendo. Assim como nós temos essa ansiedade quando toca o celular, nós temos aquela pressa, deixa eu pegar logo esse celular aqui. Hoje as pessoas, quando vão ao banheiro, levam o celular. Não é verdade? Sim ou não? Porque tocou o celular, a pessoa já quer saber. Deixa eu ver qual é a novidade, o que mandaram aqui no grupo. É ou não é? Nós temos que ter essa mesma disposição para ouvir a voz de Deus, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer a direção de Deus para a nossa vida. Estar em Cristo é estar conectado, é estar em comunhão. Amém, igreja? Amém? Quando nós participamos da ceia, estamos simbolicamente em comunhão. Mas essa comunhão ela tem que acontecer no teu dia a dia. Essa comunhão, você tem que se alimentar todo dia de Jesus. Jesus disse: as minhas palavras, elas são espírito e o quê? Elas são espírito e vida. Ele disse também: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa se alimentar mais da palavra. Há muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas estão desnutridos espiritualmente. Estão só o couro
E como diz aí a linguagem popular aqui do Ceará, só o couro e a caatinga no mundo espiritual. Estão só o couro e o osso. É por isso que qualquer vento faz a pessoa balançar. Qualquer vento faz a pessoa ela desanimar, cair. Mas quando uma pessoa ela está se alimentando desse pão vivo, que é a palavra, pode vir o vento, a tempestade, mas ele permanece de pé, porque ele está alicerçado na palavra de Deus. Oh, glória! Eu estive estudando sobre a Santa Ceia. E olha que coisa interessante que eu descobri. No tempo da igreja primitiva, as ceias elas aconteciam quase que todo dia. Quase que todos os dias eles faziam ceias. E essas ceias elas eram chamadas de ágapes. Ó, essas ceias elas eram chamadas de quê? Que significa festas de amor. Só que, como é que eram essas ceias? Essas ceias que aconteciam todos os dias não era a Santa Ceia, tá? Eram momentos onde eles preparavam um banquete, e o propósito principal desse banquete era a comunhão entre os irmãos. Isso era uma coisa comum na época da igreja primitiva. Veja aí em Atos dos Apóstolos. Quem está vivo dá um brado de glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 42. Ô glória! Atos capítulo 3, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso, não, capítulo 2, na verdade. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do que, gente? E nas... Agora vai lá para a carta de Judas. Judas é antes de Apocalipse. Nós vamos ler o versículo 12. Só tem versículo nessa carta. Só tem versículo. Judas capítulo, ou melhor, Judas versículo 12 diz assim, ó. Veja que estas festas chamadas ágapes, elas eram comuns. E olha o que é que Judas diz aqui. Esse Judas aqui não é aquele que traiu Jesus, tá? Porque o que traiu Jesus, nós sabemos que ele se enforcou. Então diz aqui: estes são manchas em vossas festas de quê? Hã? Alô? Estes são manchas em vossas festas de caridade. Essa palavra caridade é o mesmo que amor. E essa palavra amor no grego é o quê? Hein? Ágape. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Olha para mim. Olha para mim. Então havia na igreja primitiva essas festas chamadas o quê? Ágapes, que eram cultos aonde os cristãos eles faziam aquele banquete para se confraternizar e ter um momento de quê? Diga, de comunhão. Hã? De comunhão. Mas Paulo vai ficar indignado com a igreja de Corinto. Olha para mim. O apóstolo Paulo vai ficar muito chateado com a igreja de Corinto. Por quê, pastor? Porque a igreja de Corinto,
Era uma igreja rica, que tinha condições financeiras, mas no meio da igreja tinha vários tipos de pessoas. Tinham pessoas pobres, tinham escravos. E o que estava acontecendo? Os ricos, eles, nessas reuniões chamadas de ágapes, que tinha como propósito principal reunir os irmãos para que eles estivessem em comunhão, os ricos, eles pegavam o seu banquete e eles comiam logo e não deixavam nada para quem? Para os pobres, para os humildes, e os humildes muitas vezes ficavam passando vergonha. Sabe por quê? Porque eles não tinham nada para comer. E ao invés daquela reunião ser uma reunião de comunhão, de alegria, porque depois desse banquete de comunhão com os irmãos, vinha a Santa Ceia do Senhor. Depois desse banquete, vinha a ceia. E o que acontecia? O ambiente se tornava um ambiente não de comunhão, mas um ambiente de quê? De competição, um ambiente de divisão, um ambiente onde aqueles mais humildes se sentiam humilhados, envergonhados. E por isso que Paulo ele vai agora, e nós vamos voltar lá para a primeira carta aos Coríntios. Paulo ele vai repreender a igreja de Corinto. Paulo vai chamar a atenção, pois eles estavam celebrando a ceia de forma indigna. Olha o que diz aqui, ó, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 20. Olha o que Paulo disse: de sorte que, quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha aí, ó. Enquanto um está com a barriga cheia, o outro está embriagado, tem outro ali que está faminto. Ou seja, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, hein? Olha para mim, estava acontecendo um egoísmo. Estava havendo dentro da igreja um egoísmo onde as pessoas só se preocupavam consigo e não se preocupavam com o próximo. Eles só queriam saber de alimentar a eles mesmos e os seus amigos. Inclusive, na igreja de Corinto havia também a panelinha. Havia a panelinha, onde os ricos eles só queriam servir a sua comida para os do grupinho dele, e outros queriam servir a comida para outro grupinho, e os pobres ficavam ali desprezados. A ceia do Senhor estava sendo, ao invés de um lugar de comunhão, estava se tornando algo que não estava agradando a Deus. Você está compreendendo isso, sim ou não? Então, o que nós aprendemos aqui, meu amado? Olha para mim. Nós aprendemos aqui, já nessa introdução desta mensagem, que a Santa Ceia ela tem como objetivo a comunhão primeiramente com Deus, mas a comunhão com os irmãos. Se eu participo da ceia, mas eu não estou falando com o meu próximo, eu estou intrigado, eu estou guardando a mágoa no meu coração, eu estou então participando da Santa Ceia indignamente.
porque a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Cristo. E quando nós comemos do pão e bebemos do suco de uva, estamos demonstrando que somos um só corpo com Jesus. Mas se eu faço isso e ao mesmo tempo eu estou intrigado, eu estou com mágoa, eu estou com raiva, eu estou então profanando a mesa do Senhor. Por isso que na Santa Ceia nós precisamos praticar 4 olhares. Nós precisamos ter 4 tipos de olhares para a Santa, ou melhor, durante a Santa Ceia. Nós precisamos ter 4 tipos de olhares na Santa Ceia. O primeiro olhar que nós devemos ter na Santa Ceia é olhar para trás. Olhar para trás, pastor? Nós precisamos olhar para trás, para a cruz, para aquilo que Jesus fez. Nós precisamos olhar para o sacrifício e saber que o preço já foi pago pelos nossos pecados, e não foi um preço pequeno, foi um preço alto, preço de sangue, o sangue do Cordeiro. Mas na Santa Ceia nós também temos que olhar para frente. Temos que olhar para frente porque a Santa Ceia, ela também aponta para o futuro. Olha o que diz aqui no versículo de número 26. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A Santa Ceia, ela nos mostra o futuro. A Santa Ceia, ela aponta para o futuro. E o que é que vai acontecer no futuro próximo? Vai acontecer a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vendo a cada dia os sinais se cumprindo, nós estamos vendo a cada dia a tecnologia, a ciência se multiplicando, conforme profetizou o profeta Daniel. Daniel, ele disse que nos últimos dias o conhecimento, a ciência se multiplicaria, e isso foi confirmado. Há uns 20 anos atrás, a informação, ela a cada ano, ela multiplicava 10, 20, 30%. Depois de um tempo, ela passou a se multiplicar 100% a cada 5 anos, 10 anos. Hoje, a cada ano, a informação se multiplica de uma forma assustadora. O que você achava que antes era de um jeito, hoje já não é mais. É ou não é? Antigamente as pessoas ouviam música no CD. Hoje, CD já está sendo descartado. Ninguém mais ouve música em CD. Agora as pessoas só ouvem música onde? Hein? Quem aqui é da época do disco? Levanta a mão. Disco de vinil. Das fitas cassete, levanta a mão. Olha aí. Hoje já não é mais assim. Ei, se prepare porque vai ter uma época que a educação vai ser diferente. Já está começando. Hoje as pessoas fazem faculdade online. Online, não precisa mais ficar frequentando a faculdade. A pessoa faz a faculdade online e vai só fazer as provas. Estamos vivendo os sinais que apontam para a volta do nosso Senhor Jesus. Um dos sinais que a palavra de Deus nos mostra, que evidencia que a volta de Jesus está próxima,
seria a restauração de Israel como nação. E há alguns anos atrás, Israel foi reconhecida como uma nação. Nós temos visto terremotos, fomes, pestes, temos visto crises, tsunamis em vários lugares. A volta de Jesus está próxima. A Santa Ceia, ela nos leva também a olhar para frente, porque a Santa Ceia que hoje nós participamos aqui na terra é apenas um ensaio do que nós iremos fazer quando Jesus vier nos arrebatar. Nós iremos participar de uma grande ceia com Ele lá na glória. Glória a Deus. Ei, um outro olhar que nós devemos ter durante a Santa Ceia, nós temos que olhar para dentro de nós. Paulo disse aqui, olha o que ele diz aqui no versículo 28. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha aí. Nós temos que olhar para nós mesmos. O momento da Santa Ceia é um momento de nós fazermos uma autoanálise. Infelizmente, as pessoas, elas olham, elas sabem enxergar o erro na vida do outro, elas sabem enxergar os defeitos dos outros, mas infelizmente são péssimas em examinar a sua própria vida. E Jesus nos ensina que nós devemos tirar a trave que está nos nossos olhos. Nós temos que examinar a cada dia a nossa vida, meu amado, para que nós venhamos a cada dia melhorar, aperfeiçoar. A palavra de Deus, ela diz que aquele que espera a volta de Jesus, esse se purifica todos os dias. Nós precisamos nos purificar todo dia, porque Jesus virá buscar uma igreja santa, uma igreja que se separa do pecado, uma igreja que se consagra, uma igreja que se afasta da aparência do mal. Amém, igreja? Amém. Examine a tua vida. E por último, nós temos que olhar para o lado. Nós temos que olhar para o nosso próximo. Durante a Santa Ceia, nós temos que olhar para o próximo, porque a Santa Ceia, ela é um momento de comunhão. Olha o que diz aqui o versículo 33. Diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Olha o que diz aí a palavra. A palavra está nos mostrando aqui que nós precisamos olhar para o nosso próximo. Nós precisamos nos importar com o nosso próximo. Nós precisamos estar em comunhão. As ceias que eram realizadas na época dos apóstolos eram chamadas de quê? Ágapes. Ágape significa festa do amor. Ágape, essas ágapes, na verdade, essas ágapes que eram uma festa, elas eram chamadas de festas do amor, festa da comunhão. Todo dia, meu amado, nós temos que festejar a comunhão entre nós. Nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, unidos na mesma fé, unidos no amor de Cristo. Nós não podemos ser uma igreja carnal como a igreja de Corinto, que só se preocupava com os seus próprios interesses.
Nós precisamos ser uma igreja que realmente representa de maneira fidedigna o Senhor Jesus. Você sabe o que é representar, né? Sim ou não? Nós temos que ser uma igreja que representa de verdade Jesus. Que as pessoas olham para nós e elas enxergam o caráter de Cristo em nós. Será que as pessoas do mundo têm olhado para você e têm visto em você Cristo? Será que você tem amado as pessoas como Cristo? Será que você tem olhado para as pessoas com compaixão? A palavra diz que certa feita, Jesus estava pregando para uma grande multidão, e essa multidão já estava há 3 dias seguindo Jesus. E um dos discípulos vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre, despede essa multidão, porque já faz 3 dias que essa multidão está conosco. E essa multidão está com fome. O que é que os discípulos queriam? Se livrar de um grande problema, porque uma multidão com fome é um problema grande, sim ou não? Imagina aquele povo começando a desmaiar por causa da fome. Imagina aquele povo começando a gerar uma confusão por causa de comida. Os discípulos de Jesus, apesar de andarem com Jesus, ainda não entenderam o propósito de Jesus. Eles queriam se livrar do problema, e muitas vezes hoje a igreja, ela quer se esquivar da responsabilidade de alimentar as multidões. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Nós temos que dar de comer às multidões, não só da palavra, mas temos que também nos preocupar em ajudar o pobre, o necessitado. Devemos nos preocupar em socorrer aqueles que estão em necessidade, porque era assim que a igreja primitiva fazia. Quando alguém estava passando necessidade, um irmão que era rico vendia uma casa e dizia: está aqui, apóstolo, toma aqui ó, o dinheiro, divide aí entre os irmãos que estão passando fome, entre os irmãos que estão passando necessidade. Você está compreendendo isso, sim ou não? Nós devemos, amado, viver de fato esse amor ágape, amém? Fique de pé nesse momento. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você. Eu quero nesse momento chamar aqui você que talvez está aqui pela primeira vez, ou por outras vezes, mas ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. A palavra de Deus, ela declara que para que nós venhamos receber a salvação, é necessário ouvir o Evangelho, crer, confessar Jesus como Senhor e Salvador e se batizar nas águas. Se você ainda não confessou publicamente que Jesus é teu único Senhor e Salvador e quer fazer isso, levante a sua mão. Tem alguém que quer receber Jesus hoje? Não tem? Então agora eu vou fazer o segundo convite a você que talvez até já recebeu Jesus, mas você se afastou da casa do Pai. Você saiu do caminho e hoje você quer voltar para a casa de Deus. Você que quer voltar para o caminho, levante a sua mão direita. Tem alguém que hoje quer se reconciliar com Jesus? Não tem? Então agora, coloca a sua mão direita sobre o local do teu coração.